Fala, povo abençoado, beleza? Deixa eu ler um texto aqui para você, Marcos capítulo 4, verso 2. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Presta atenção agora. E lhes dizia na sua doutrina. Primeiro, a Bíblia está dizendo que tem uma doutrina que é de Jesus. Essa doutrina foi estabelecida por ele, então é errado nós pensarmos que no Novo Testamento não existe lei. Mas porque a graça não nos dá o direito de não obedecer. João 14,15. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se a gente demonstra que ama a Deus, nós vamos obedecer os mandamentos dele. Então, o erro que tem acontecido generalizado hoje na igreja mundial é Deus me deu uma visão, fundei um ministério, denominação e tal, pá. Deus me deu essa visão. Mas Deus me deu essa visão. Mas Deus me deu aquela visão. Não, só um pouquinho. Marcos 4,2 está dizendo que Jesus ensinava na sua doutrina, na doutrina dele. Depois nós pegamos Atos capítulo 1, Jesus dando mandamentos aos apóstolos que ele escolheu. Então ele dá mandamentos e uma semana depois eles recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a guiar doutrinariamente a igreja. Então, Efésios 2,20 vai dizer o seguinte, que devemos ser fundamentados sobre o fundamento, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o canon bíblico já fechou. A gente não pode estar acrescentando coisas novas ao Novo Testamento. É de Mateus a Apocalipse, Mateus e acabou. Não tem nada para ser acrescentado. Então, aquilo que está fora da Escritura é desobediência. Então, o que nós temos visto hoje? Governo da igreja. Não, a minha igreja vai ser assim o governo, vai ter um processo hierárquico assim, vai ter uma metodologia desse jeito. Mas só um pouquinho. Como que a igreja de Atos fazia? Não, mas a igreja de Atos estava seguindo um padrão estabelecido por Jesus e escrito de forma inspirada pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E o canon bíblico fechou, não tem nada para ser acrescentado. Então tem que seguir exatamente o que está ali. Isso é lei, isso é mandamento, isso é estatuto, isso são os testemunhos da palavra de Deus. E nós devemos seguir esse padrão bíblico. Qual é o modelo de evangelismo? Está no livro de Atos. Qual o modelo de governo da igreja? Está no livro de Atos. Qual o modelo para operar em milagres, fluir nos dons do Espírito, dons ministeriais, ministério quíntuplo? Está no livro de Atos. Eu já vi pessoas dizerem assim, não, na nossa denominação, o evangelista é aquele que é assim, assim, assim. Aí a outra denominação, evangelista é assim, assim, assim. Mudou. Mas não é a mesma Bíblia? Mas não seria a mesma doutrina a ser seguida? Queridos, Jesus, ele deu mandamentos. A igreja, no início, ela se perdeu. Após a morte dos apóstolos, já acontecia muita coisa, seitas surgindo, heresias, até blasfêmias, no meio da igreja, na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro e outros já estavam alertando a igreja sobre coisas desse tipo que ia acontecer, e Jesus também alertou isso. Aconteceu a corrupção. Depois veio, lá pelo ano 385, a junção da Igreja de Jesus Cristo, religião oficial de Roma, já se tornou algo político, e toda aquela situação que você conhece a partir da história. Então, só lá em 1500 que começou a Reforma Protestante, Lutero veio com a Reforma, restaurando um princípio do livro de Atos, que é a justificação pela fé, não por obras, e depois foi vindo várias outras reformas, anabatistas, metodistas, adventistas, depois veio Charles Finney, movimento apostólico, o movimento pentecostal em 1903, 1905, movimento da fé em 1950. Cada reforma dessa foi acrescentando o princípio do livro de Atos à igreja. Mas agora chegou um momento onde Deus vai derramar um avivamento, e nós veremos um alinhamento de céu e terra, um avivamento de poder e um abibliamento. Deus não vai derramar avivamento se não tiver abibliamento. O corpo de Cristo está precisando de abibliamento. Então,
Deus vai restaurar, já está restaurando, já está acontecendo focos de avivamentos em vários locais do mundo. E Deus vai restaurar todos os princípios do livro de Atos. Porque essa é a vontade dele, que nós venhamos a voltar no início para obedecer. Lembra o que está escrito? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pecou, aí vai falar da palavra grega metanoia. Aquele que pecou, se arrependa, arrependimento, metanoia, mudança de direção ao significado, e volte lá onde você pecou e se conserte. Então aqui a gente vê uma mudança de direção no sentido de contramão do pecado, e nós vemos uma situação onde a Bíblia está nos ensinando que nós devemos voltar onde a gente errou, consertar e seguir o caminho com rumo à obediência a Cristo. Que a igreja de Jesus venha a obedecer plenamente aquilo que está escrito, segundo o modelo, a doutrina, os mandamentos que nos foram deixados. Amém? Deus abençoe.